Vamos para o segundo bloco, sem mais delongas. Vamos chamar aqui o Tiago Rezende, já está aqui conosco. Tiago, repórter da Folha de São Paulo, muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigado, Toledo. Boa noite, Bombig. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. A gente te chamou aqui, Tiago, pelo seguinte: hoje, para quem está nos assistindo e não sabe, foi relançado o programa Bolsa Família pelo governo federal, né? Acabou o Auxílio Brasil, retomou o nome, mas não foi uma mudança só de nome. Teve duas mudanças significativas: tem um aumento no valor que vai ser pago aos beneficiários e também tem uma redução do número de pessoas que vão receber, porque eles dizem que houve fraude, e eu vi ali que pelo menos 1.100.000 pessoas vão deixar de receber o benefício. Então, a pergunta para você, Tiago, não precisa responder imediatamente, mas já vai se preparando no espírito para sintetizar em 75 caracteres no final do bloco: por que o Bolsa Família vai pagar mais dinheiro para menos gente? Então, Toledo, como você disse, o governo Lula está focado em procurar irregularidades e fraudes de quem recebia o Auxílio Brasil, né, que foi criado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Eles acreditam que vão encontrar cerca de 2,5 milhões de pessoas que estavam recebendo esse benefício e não teriam direito a ele. Por exemplo, eles citam casos, o governo cita casos de pessoas que têm 6 salários mínimos e estavam ainda assim recebendo o Auxílio Brasil. Então, o foco deles é abrir espaço ali no orçamento, é você tirar quem não deve receber o Bolsa Família para colocar mais gente. E mesmo assim, você vai acabar tirando mais pessoas do que colocando nas contas do governo. E por isso é possível, com o mesmo orçamento que eles já têm hoje, você pagar um benefício maior. E a gente tem 2 pontos. Vamos lá. O primeiro, a gente tem que lembrar o seguinte: na gestão Bolsonaro, o Auxílio Brasil, né, o programa de transferência de renda, ele cresceu muito. Se a gente olhar aqui os dados, por exemplo, ele começou com 14,5 milhões de famílias. E ele, agora, no último mês, foram 21,8 milhões de famílias recebendo Auxílio Brasil. E isso se dá porque, bom, Bolsonaro pediu ao Congresso, teve autorização para ampliar e muito o orçamento do Auxílio Brasil, para ampliar essa transferência de renda. Ele viu ali, o entorno dele político viu que ele teria mais chances, ele sairia melhor na corrida eleitoral se ele tivesse uma popularidade maior nesse público de baixa renda. E o outro também é que as regras eram mais benéficas, assim, elas eram mais benevolentes, digamos assim, para que as pessoas uniparentais, que são chamadas, famílias uniparentais, se uniparentais entrassem no programa. O que é isso? É uma pessoa que se declara sozinha, ela diz que não tem filhos, ela diz que não tem marido nem esposa, não tem parentes, e está na condição de pobreza, extrema pobreza. Essa pessoa recebia os R$ 600 da mesma forma, quase da mesma forma que uma família de 4 pessoas, por exemplo. Então, todo mundo recebia pelo menos R$ 600. Isso está mantido agora no novo Bolsa Família. Mas, na visão do governo do PT, e já na transição eles avisavam isso, eles iam atacar esse ponto, essa regra de pagar R$ 600 para todo mundo acabou incentivando que famílias de forma irregular se dividissem. Então, uma mulher acabou declarando, por exemplo, que se separou do marido, e aí ele teria direito e ela também. Juntos, eles receberiam no mesmo endereço 2 vezes R$ 600, R$ 1.200. E eles estão verificando ainda, como você disse, mais de 1 milhão de cadastros vão ser excluídos agora, em março, mas eles acham que vão chegar a 2,5 milhões, mais ou menos. Como evidência, como sinais de que houve, sim, muitas fraudes e irregularidades, os petistas citam, por exemplo, em outubro de 2021, antes do começo do Auxílio Brasil, eram 2,2 milhões de famílias unipessoais, essas pessoas que dizem que são sozinhas e estão em condições de pobreza.
Agora, o dado mais recente no começo do ano eram 5,8 milhões de famílias, mais que dobrou, foram mais de 3,6 milhões de pessoas nessa condição que entraram no programa. E esse aumento desse perfil acendeu um alerta no governo, e eles acreditam que com isso é possível reduzir o número de beneficiários. E vão encontrar fraudes, e eles também, inclusive, vão criar regras mais duras para esse perfil. Eles vão olhar, por exemplo, se um cara quer entrar, diz que mora sozinho e quer entrar no programa, eles querem saber se ele já foi casado, se ele se tornou viúvo, por exemplo. São várias condições, várias regras um pouco mais duras para esse perfil do Bolsa Família. Tiago, eu queria convidar o Bombig para entrar nessa conversa, mas já vou emendar uma pergunta que depois o Bombig pode melhorar, que é o seguinte: vocês fizeram uma conta, você e seus colegas na Folha, de que consultaram fontes que calcularam que o benefício médio vai subir de 600 e pouquinhos reais para 715, 716 reais, não é isso? Qual que é o impacto disso que pode ter? Melhorar mais a vida de quem mais precisa, às custas de quem não precisava e estava recebendo? É basicamente essa a soma da história? Essa é a lógica. Sai quem não tem que receber, sai do programa quem não deveria receber, e entra quem tem que receber e recebe mais ainda. Então, o segundo ponto, além das fraudes, é que o governo acha que tem que mudar essa regra. Você não pode pagar o mesmo, independente do tamanho da família. Por isso que o novo Bolsa Família vai ter regras diferenciadas. Você vai receber mais se você tem mais filhos, se você tem criança de 0 a 6 anos, se você tem gestante na sua família. Esse cálculo que levou a esse número que as fontes passaram para a gente, de que vai se pagar, em média, no novo Bolsa Família, 714, é o número mais atualizado, então é cerca de 715 reais por mês por família. Isso representa um aumento, sim, como você disse, Toledo, porque no Auxílio Brasil, até o mês passado, a média era de 606, 607 reais. Então, você, com o mesmo orçamento, com a mesma verba do programa, que era Auxílio Brasil, vai passar a se chamar Bolsa Família novamente, com esse mesmo recurso, com essa mesma verba, você consegue, sim, atender a mais pessoas, menos pessoas, desculpa, e pagando mais. Não quer dizer que bom, a gente deixa de ter um recorde ali, que é 21,8 milhões de famílias recebendo, mas o governo argumenta que é mais efetivo dessa forma. Você vai pagar a quem realmente precisa e vai pagar mais a quem tem custos maiores, assim. Então, por isso que ele criou essa regra, de que era uma promessa de campanha do Lula, né, dos 150 a mais, se você tiver uma criança de 0 a 6 anos na sua família. Perfeito. Bombig, entra aí. Eu queria perguntar para o Tiago que ele acha que você vai ter condição de fiscalizar, porque, na verdade, quando você também muda essas regras, tudo bem, a gente pode imaginar que tinha só sacanagem lá atrás, estava um monte de gente recebendo e tinha um outro caso. A imprensa, de uma maneira geral, é generalista, né? Você vai achar um caso de um cara que mora numa casa de classe média e está recebendo Bolsa Família, e vamos fazer uma matéria porque a notícia vai sair daí. Mas, no geral, é óbvio que quando você olha o programa, a enorme maioria esmagadora necessita desse programa. Quando o governo cria isso, ele também mostra como ele vai fazer essa fiscalização, como ele vai chegar na ponta e saber se essas famílias, se esse cadastro está correto, se ele está fazendo direitinho, ou se isso também não é uma forma de dizer, olha, eu vou dizer que eu aumentei, mas sem aumentar nada no recurso final. Exato, Bombig. A fiscalização é um dos maiores desafios desse programa, que é tão grande, né? Já era quando o presidente Lula criou, passou pelo Bolsonaro por dificuldades também para você identificar fraudes, e agora continua. O que eles dizem é que eles vão aprimorar o cadastro. O cadastro único, eles vão cruzar esses dados com outros dados, por exemplo, eles querem saber essa questão de se a pessoa já foi casada, pegar dados de cartório,
mas a grande aposta é na parceria com municípios. O Ministério do Desenvolvimento Social diz que na gestão Bolsonaro não existia muito essa relação com os municípios. Cada município tem um centro ali que faz o cadastro das pessoas, que ajuda, auxilia pessoas em condição de pobreza, extrema pobreza, e eles contam com essas pessoas para visitarem, por exemplo, as casas. Vão lá no endereço e podem ver, por exemplo, que duas pessoas moram juntas e estão recebendo duas vezes, dois benefícios. Esse é um exemplo. Então, eles querem retomar essa relação com prefeitos, com as prefeituras, para que haja fiscalização na ponta. E, além disso, o cruzamento de dados. Mais fraudes e irregularidades num programa desse tamanho, estamos falando de 20 milhões, quase 21 milhões de famílias, é difícil a gente imaginar que vão ser cessadas, que não vão ocorrer. O que pode ser feito é o governo tentar fechar essas portas e olhar com lupa com quem está recebendo e principalmente quem quer entrar, para evitar que tenha problemas futuros, que a gente coloque pessoas que não precisam e a gente deixa de fora quem realmente está passando necessidade. Tiago, o cadastro único foi um investimento muito grande que o governo fez antes do governo Bolsonaro para justamente se ter uma seleção de pessoas que realmente precisassem receber esse dinheiro. Não foi uma coisa que, pega aí um monte de nome que os prefeitos mandaram e põe aí numa lista e vão pagar, né? Teve um critério, teve uma fiscalização, teve uma peneira, etc, etc. Durante o governo Bolsonaro, isso foi para o espaço, né? Aparentemente foi um patrimônio público entregue às traças. Existem sinais de que eles estão conseguindo começar a recuperar esse cadastro? Você sentiu firmeza nas entrevistas com o pessoal do Ministério de que eles estão fazendo um trabalho sério para retomar esse patrimônio que foi perdido? O que a gente percebe lá no Ministério, por exemplo, é que ainda na campanha houve falhas, problemas no sistema do Bolsa Família, por exemplo, e esses cadastros, as entradas das pessoas no Auxílio Brasil tinha que ser feito quase que manualmente. Então, eles estão retomando esse sistema, eles querem juntar mais informações e estruturar melhor isso, para que sim a gente consiga ter um cadastro único mais efetivo. Agora, novamente, o cadastro único aí já é maior ainda que o Bolsa Família, que o Auxílio Brasil. É mais difícil ainda de se controlar, porque, segundo o ministro Wellington Dias, se a família tem uma renda de meio salário mínimo por pessoa, ela já pode entrar no cadastro único, porque às vezes ela não entra no Bolsa Família, mas ela tem direito a outro programa social. E você juntar esses dados, você ver tudo que é possível no cadastro único é muito difícil. Há sim um empenho, há sim verba para isso, e principalmente verba para o Sistema Único de Assistência Social, que, se fosse pelo orçamento Bolsonaro, poderia acabar nesse ano, mas o governo sim colocou mais dinheiro ali, e é esse sistema que também ajuda na recepção de dados do cadastro único. Há sim esse empenho, mas eu não diria que é um trabalho simples de ser feito em tão pouco tempo. Muito bom. Bombig, tem mais alguma questão aí para o nosso Tiago, não? Tá mudo. Tá ok, senão, até porque a gente já deu uma estourada boa hoje. Já, a gente hoje está devendo aqui, viu, Tiago? Você vai me desculpar, vamos ter que encerrar meio abruptamente a nossa conversa, porque a gente começou atrasado por problemas técnicos, mas eu queria te agradecer muito a sua participação aqui, aprendi bastante. Se eu aprendi, se até eu aprendi, os outros, quem está assistindo, com certeza aprendeu também, né, Bombig? Muito bom, Tiago. Obrigado, viu? Volte sempre aí. E a pergunta, o Thiago não tem que responder a pergunta, Toledão? Tem, desculpa, eu estou completamente avoado. A pergunta, a síntese, como é que você vai embora assim? O cara vai embora sem fazer a síntese? Aqui tem que pagar pedágio, Thiago, não tem jeito aqui, viu? E a pergunta que a gente te fez foi por que o Bolsa Família vai pagar
mais dinheiro para menos gente? E daí eu acho que você já respondeu, vou tentar sintetizar aqui para você, a não ser que você tenha já pensado na formulação, mas eu acho que seria alguma coisa como porque quem não deveria receber não vai mais receber e vai sobrar dinheiro para quem precisa. É exatamente isso.